Uma coisa que me perguntam toda hora é: cara, você mora no Canadá? Como que é esse país? É legal, não é? E mais do que isso, acho que uma pergunta que eu recebo em maior quantidade mesmo é: como é trabalhar no Canadá? Como que é essa vida de imigrante aí? Como é o salário? Como você começou na edição aí? É bom para editores? Dá para ir aí viver de edição? E bom, eu resolvi fazer um vídeo falar para vocês como é essa experiência de trabalhar aqui, viver aqui, ser um imigrante, e nada melhor do que contar a minha própria experiência para vocês, mostrando como foi esse caminho de 3 anos, né? 3 anos e 4 meses para ser mais exato, morando, vivendo aqui, desde que eu cheguei como um editor quase amador, posso dizer assim. Editava mais os vídeos do meu canal mesmo do que qualquer outra coisa, e fui aprendendo muito aqui. Então acho que é um vídeo interessante mostrar pra vocês o processo que foi desde que eu cheguei, onde eu trabalhei, e falar um pouquinho de cada lugar, como era, qual era o ramo ali mais ou menos, que eu já trabalhei com filmes, com music video, trabalhos pagos, não pagos, freelance, trabalho full time. Então acho que vai ser bem legal a gente fazer essa viagem aí no tempo, mostrar um pouquinho de como foi essas etapas desde que eu cheguei até onde eu estou hoje. Acho que realmente vai ser um papo bem interessante. Falar sobre um pouco do mercado de trabalho, sobre edição e sobre como é ser um editor no Canadá. Agora eu vou curtir meu cafezinho aqui que está pronto. Bom, acho que a primeira coisa que eu posso falar para vocês é como foi o processo inicial, como foi quando eu cheguei aqui, eu, minha esposa e meu cachorrinho, e como que eu entrei no ramo de edição, para você entender um pouco mais se é fácil, se não é, se é legal, se não é. Eu tive um pouco de sorte, até para falar a verdade, porque eu comecei a fazer o curso de inglês. Eu cheguei aqui no Canadá sem falar inglês, realmente não tinha inglês, nunca estudei inglês, então eu cheguei aqui para estudar inglês e depois trabalhar. Então eu estudei por 4 meses inglês, minha esposa estudou por 6 meses para ela entrar no college, e aí eu trabalharia. Nesses 4 meses eu fiz uma aula de mídia, produção de mídia, e lá eu conheci um professor que ele é diretor, é ator, produtor, e ele dava aula lá sobre mídia, ensinando inglês também, né, corrigindo a gente tudo, mas voltado para mídia. Então a gente fazia um comercial lá, era uma coisa assim. E ele gostou bastante do meu trabalho aqui no YouTube, né? E eu editei alguns vídeos lá dentro da sala. A gente filmou, na verdade, a gente criou um comercial ali. E ele gostou bastante da minha visão, do jeito que eu fazia as coisas, do jeito que eu editava. E ele me convidou para editar um vídeo da banda dele, um music video da banda dele. Mas aí que tá o negócio. Como eu falei, ele é diretor, diretor, produtor, ator e tal. Esse music video, além dele ter um ator que era da Netflix, lá o pai da Sabrina, sabe? Do Mundo Sobrinho de Sabrina, foi filmado com câmeras RED, que é aquela câmera de cinema, né? A mais usada na Netflix hoje. E junto com a Alexa ali, as câmeras mais usadas. E além de ser filmada com a RED, também tinha um crew, né? Uma galera envolvida, diretor, produtor, gente boa, gente conhecida, assim, aqui no Canadá e tal. Então foi uma experiência muito diferente pra mim, porque eu vinha de só vídeos de YouTube editado, fiz alguma coisa na faculdade, não tinha uma experiência mesmo, né? Então eu considero isso uma oportunidade com um pouco de sorte envolvida, com certeza. Óbvio que se eu não fosse um editor, se eu não tivesse algum talento para isso, provavelmente ele não teria me chamado, né? Tanto os alunos que ele já teve ali, eu fui o único que ele me chamou para isso. Enfim, era um projeto que eu não podia trabalhar, então foi gratuito mesmo, e eu comecei a trabalhar com isso. Tive que aprender muita coisa pela internet, no YouTube, como é que você trata uma acordo, uma RED, como que você consegue mexer nela. E aí eu fui descobrindo muita coisa e também perguntando pro diretor de fotografia, pros caras ali, para entender um pouco melhor o processo. Foi aí que eu comecei a gostar também de colorização, que eu vou falar um pouco mais pra frente.
mas comecei a aprender mexendo no DaVinci Resolve também. E esse foi meu primeiro trabalho, mesmo que não seja pago, eu não podia trabalhar na época, então foi só uma ajuda ali que eu dei para ele. E isso abriu as portas para quando eu podia trabalhar, que é em janeiro do ano seguinte, eu conseguisse meu primeiro trabalho na área. Eu iria trabalhar numa fábrica de vidro aqui no Canadá, é uma oportunidade que apareceu, eu precisava trabalhar, né? Dinheiro, eu fiquei 6 meses sem poder trabalhar, então imagina, o dinheiro foi embora que nem água. E esse meu amigo Joe, ele acabou falando, não, cara, eu gosto de você como editor, você edita muito bem, eu quero te ajudar e eu vou ver aqui se eu consigo arrumar alguém que precisa de editor e tal. E eu falei, não, tá bom, mas eu vou ter que trabalhar lá para começar e tal. No fim das contas, eu nem precisei começar a trabalhar nessa fábrica. Ele conseguiu um trabalho para mim com um colega dele que é um mexicano, o Gabriel, que tem uma rental house, não, gear rental house, que é tipo, eles alugam câmeras, head cameras também, luz, todo tipo de tripé, sabe, tudo que você imagina para filmar, para fazer um filme ou uma série, né? Então, coisas gigantes, dolly car, né? O maior tipo que você imagina de tripé, de iluminação, de rebatedor, de bloqueador, daqueles usados em filmes da Marvel e tudo. Os caras tinham tudo isso. Então, foi uma experiência muito da hora pra mim. Eu comecei ganhando muito pouco. Era 15 por hora lá, então perto ali do mínimo mesmo. Mas como eu recebia em cheque, eu não tinha desconto de taxa. Isso foi bom pra mim, porque eu podia pegar o dinheiro total e até um determinado valor por ano você nem precisa, né, para pagar uma taxa na hora de fazer o seu imposto e tal. Então eu recebia isso e dava para me virar. Minha esposa não estava trabalhando ainda, ela começou a estudar, então só eu trabalhava. Aprendi muito sobre as Red Cameras lá, comecei a mexer um pouquinho nas Red e tal, tinha a Alexa lá também, então eu comecei a mexer um pouco mais com isso e editar algumas coisas para eles, né? Nessa época eu editei um curta, meio uma amadora até, de um amigo dele, sabe? Tipo, edita pra mim, eu quero ver como é que você faz e tal. Consegui editar ali, ficou bem legal. E depois disso, eu fiquei 6 meses nessa empresa e saí. Assim que eu saí, eu já estava com alguns freelancers, porque esse próprio Joe me apresentou para um outro amigo dele, que é o Elton, que é um cara que é demais aqui, conheci também no Canadá, brasileiro. E até hoje a gente tem um relacionamento muito bom, a gente faz muitos projetos juntos, assim, eu edito muita coisa pra ele ainda. E ele tem uma empresa de pós-produção, então ele fez um documentário, ele tem vários vídeos de company vídeos, né, de empresas e tal. E aí nisso eu parei de trabalhar com o Gabriel, comecei a pegar os trabalhos dele, e peguei uma outra empresa também, sabe, por conhecer, tipo, eu conheço um editor aqui e ali, mas eu ainda precisava de dinheiro, ainda precisava um pouco de alguma coisa. Então eu consegui, através desse Gabriel até, ele me indicou para uma empresa de pós-produção de filmes, que estava precisando de um editor. Então ele falou, conheço um cara que estava aqui comigo. Me indicou lá, e aí eu fui e entrei nessa área. E aí essa foi uma experiência maravilhosa para mim também, porque eu comecei a editar filmes, fazer a pré-edição, né? Eu era assistente de edição. Então eu limpava tudo aquilo ali, tirava o que não prestava, marcava, né, com a claquete ali, sincronizava o áudio, tudo no Avid Media Composer, que é um editor profissional para filmes mesmo. Geralmente quem faz filmes e até séries, tá, usa esse programa. Então eu deixava basicamente tudo pré-editado, colocava tudo bonitinho, criava ali até uma timeline básica com as cenas e mandava para o editor com as marcações, as melhores cenas, coisas do tipo. Então eu fiz esse trabalho durante uns 3, 4 meses ali, participei de 3 filmes e depois acabei saindo, né? Eles chamam por contrato e tal, e acabaram não chamando, aí veio o Covid e atrapalhou tudo de uma vez. Mas digamos que esse foi o começo, o primeiro ano, o início. Acho que um início muito bom, pra falar a verdade, né? Já consegui trabalhar em 3, 4 empresas aí diferentes, fiz muito freela, conheci muita gente na área e comecei a pegar arquivos de câmeras de cinema, que é uma coisa que eu nunca imaginei no Brasil. E isso me puxou a aprender novas coisas, After Effects, DaVinci Resolve, Avid Media Composer, além do Premiere. E é uma dica que eu deixo também para vocês. Durante esse tempo todo do início, eu ganhei de 15 por hora, passei até chegar perto ali dos 20 por hora. Esse foi o primeiro ano, o início de tudo. Então, consegui subir um pouquinho mais o que eu pedia, né? A minha rate aqui, que eles falam, que é o valor por hora de trabalho. Que ainda é baixo, mas no começo foi isso.
Bom, e após isso, vamos à parte do crescimento, que é quando eu comecei a realmente entender mais da edição aqui do mercado, com uma experiência, né? Começando a ter essa experiência, eu evoluí ainda mais trabalhando com o pessoal que eu já estava trabalhando, comecei a pegar projetos maiores, comecei já a aumentar o valor que eu cobrava e outras empresas aí entraram no meio. Comecei a trabalhar em uma outra empresa que é especializada em filmagens de drones, de várias séries aí que a gente vê na Netflix, filmes, e eles fazem vários projetos comerciais mais cinematográficos mesmo, filmado com Blackmagic, com Sony A7 III, A7S3, enfim. E eu comecei também a usar o DaVinci com eles, né? Trabalhei só com o DaVinci lá, e lá eu já tava, sei lá, cobrando uns 23 por hora por aí. Foi muito legal essa experiência lá também, e durou uns 6 meses. Não foi a melhor experiência no quesito trabalho e como as coisas aconteciam lá dentro dessa empresa e tal, mas foi legal para aprender uma coisa nova, evolui bastante em alguns aspectos de edição também, aprendi muita coisa nova ali com eles também. E a gente tem ali o clipe da banda sendo lançado nesse outro ano e felizmente ganhando um prêmio em Los Angeles, melhor music video de rock. E, cara, isso pra mim foi muito legal, sabe? Tá no meu IMDb, coloquei lá esse music video, coloquei os 3 filmes que eu participei. Então, considero esse segundo ano como um ano de crescimento, um ano de começar a firmar raízes. E é também o ano do Covid, o ano que todo mundo sabe que deu tudo errado pra muita gente. Eu me sinto sortudo também de saber que muita coisa deu certo nesse ano. Eu resolvi trabalhar fixo numa empresa, procurar um emprego fixo, para me ajudar com questão de visto aqui também, mas para ter uma estabilidade, né? Porque, sabe, projetos aqui e ali, as empresas fecharam, tinha menos vídeos para fazer, então eu senti a necessidade de ter um dinheiro mais seguro. E eu consegui trabalhar numa empresa muito boa, muito legal, que é a Video, que eles, cara, são sensacionais, até hoje eu tenho muita amizade com eles, eu saí já de lá, tô em outra empresa, que eu vou falar até depois ou em outro vídeo. Mas essa empresa eu trabalhei como editor, era uma agência de marketing de vídeo, então era focado em YouTube, vídeo no geral, fazia para Instagram, essas coisas também, Facebook, mas era focado no YouTube. A gente gerenciava canais, eu cuidava de 10 canais mais ou menos no começo, depois entrou mais gente, eu desci ele para um 7, mas eu fazia pesquisa de temas também, via como os vídeos estavam saindo no YouTube, com algoritmos e coisas do tipo, dava sugestões de vídeos novos, mas editava, né, que era o meu principal a fazer ali, né? Editar os vídeos e tal, fazer ads, né? Propagandas e tudo. E foi um ano que eu aprendi muita coisa também de edição nesse ramo de ads. Aquele início ali, uma coisa para pegar a pessoa, né? Os hooks dos vídeos, os segundos, os primeiros e tal. Eu aprendi muita coisa até para os meus vídeos, né? Para entender melhor como funciona a audiência. Então isso foi muito engrandecedor também. Mesmo não sendo naquela área de edição de filmes, aquela coisa mais artística, era uma área um pouco mais focada no marketing, que me deu também esse know-how, essa coisa de entender como funciona isso. E também vai me ajudar na empresa que eu tô hoje, a entrar lá, que também tem um pouco dessa veia. Então eu consegui passear por isso, né? Eu cheguei aqui editando vídeos do YouTube, comecei a editar music video, depois eu editei filmes, curtas-metragem. Nesse período também me deram curta para fazer uma pequena edição e tal. Colorização, aprendi novos softwares. Agora estou numa nova empresa com uma equipe bem multicultural de vários países diferentes e aprenderam muita coisa nova também todo dia lá. Eu comecei a ganhar um pouco mais, eu já estava nas casas dos 23, 24 dólares. Para os freelancers eu já estava cobrando 25, 26. Então assim, eu já comecei a subir mais o meu valor, que eu ainda não acho que é o ideal para edição. Mas nesse segundo ano foi um ano de crescimento, como eu falei. Saí no primeiro ano de 15 para 20 e desse de 20 para 26. Então o ano de crescimento, apesar das coisas que aconteceram no ano, eu considero um ano muito bom, um ano onde eu consegui aumentar bastante o que eu cobrava, consegui novos clientes, me estabilizei em um certo patamar assim, de editor, né? As pessoas começaram a me conhecer. Vancouver é uma cidade muito pequena, então você começa a conhecer algumas empresas e a empresa conhece a outra. Então quando você fala, eu trabalhei para aquela, os caras já, legal, você fez aquele vídeo? Eu fiz. Pô, aquele vídeo é muito bom, como que você editou aquilo? Enfim, você começa a conhecer, fazer um network, e isso é muito legal, funciona muito bem aqui também. Eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram bastante e consegui estabilizar e conseguir trabalhos por minha própria conta, como essa da Vídeo, eu que mandei o currículo, foi tudo eu, não teve indicação de ninguém, do zero, e deu certo, e isso foi muito bom pra mim. E aí a gente entra no ano de consolidação, no ano de estabelecimento mesmo, que é esse terceiro ano aqui trabalhando como editor, que eu consegui mudar de trabalho recentemente.
Eu fiquei metade ali do ano trabalhando na Video ainda. Como eu falei, eu tive alguns problemas de ansiedade, burnout, que eu me tratei, comecei a procurar um psicólogo. Eu acho que isso foi muito bom pra mim. Psicóloga que eu tô me tratando, uma pessoa sensacional, tá me ajudando bastante nessa nova etapa, que entender um pouco mais como funciona a minha cabeça. Inclusive, uma coisa que eu recomendaria para qualquer pessoa é psicólogo, tratamento, ter sempre alguém para te mostrar, às vezes, sem meio que mostrar, mas fazer você pensar um pouco mais no porquê você age da forma que você age em vários momentos da vida. Porque eu senti que eu estava muito ocupado, eu não tinha mais tempo. Eu cheguei a um momento que eu estava trabalhando quase 80 horas por semana. Para você ter uma ideia, que é 2 trabalhos full time, sabe? Eu acordava às 6 da manhã, começava a trabalhar às 7 e pouco, ia parar de trabalhar 10, 11 da noite para dormir e acordar no outro dia. E era só isso, eu ficava sentado no computador o tempo inteiro. Foi muito difícil até, mas ao mesmo tempo, na parte profissional, estava tudo indo muito bem. Mas essa parte de consolidação é engraçado, né? Porque é um momento de você refletir um pouco, sabe? É questão de vistos, ser imigrante, estar num país diferente, tem suas dificuldades. Não é fácil todo dia, você sente saudade da sua família, dos seus amigos, da sua comida, do clima do seu país, de ouvir a sua língua o dia inteiro. Coisas bobas, sabe? Você sente saudade às vezes. E mesmo quando você não sente saudade, porque eu me dou muito bem aqui, eu gosto muito daqui. Eu amo esse país, esse lugar, acho muito bom. E me deu tanta coisa, né, profissionalmente. Agora eu sinto que eu estou estabelecido já como editor, como alguém que eu gostaria de ser quando eu cheguei. E esse país me deu essa oportunidade. Ao mesmo tempo tem a questão do burnout, da ansiedade, do ataque de pânico em raros momentos. É uma coisa a ser considerada quando você muda de país. Então acho que eu consegui muita coisa. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre esse trabalho dos sonhos. E eu consegui sim subir a minha taxa. Hoje eu já estou na casa dos 30 para cima. E inclusive lá um trabalho fixo, né, um salário fixo por ano e tal. E por mês é um valor muito bom. Posso falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas o que fica aqui de reflexão é que, cara, o mercado é sim muito bom. É muito aquecido. Mas o que eu sinto também é que depende muito de você. Depende muito se você está disposto a aprender coisas novas, a sair da sua zona de conforto. Porque você pode sim arrumar um trabalho muito legal numa empresa de filme, por exemplo, que vai ser só aquilo que você vai fazer. Você vai ganhar um dinheiro legalzinho, vai ficar lá, e é só aquilo. Que é o que eu senti quando eu fazia assistente de edição lá. Poderia um dia virar editor, sim, poderia tentar, mas eu sinto que é um pouco mais difícil de você conseguir as coisas ali. A pessoa meio que se acomoda muito ali fazendo aquilo muito tempo. E eu fiquei 1 ano ali fazendo aquilo, depois mudei para outra parte. Agora ainda tô mais ou menos nessa parte de marketing, mas mais focado na edição e filmagem, que é o que eu queria, filmar com câmeras boas e editar. Eu aconselho sim, se você é editor e quer vir pro Canadá, para Vancouver, para Toronto, sei lá. Eu acho que você vai ter um salto na sua carreira do que é no Brasil para cá. Você vai aprender muita coisa nova, principalmente se você já tem uma experiência muito boa no Brasil. Você vai conseguir mais fácil aqui e você vai conhecer muita gente boa na área. E como tudo na vida, só depende de você. Se você encarar isso como uma oportunidade, como uma coisa que vai te ajudar e entender que com isso vem muitos probleminhas que você vai ter que lidar no caminho, né, como a ansiedade, coisas do tipo. Equilibrar isso, a parte profissional, a parte emocional, que é o que eu não fiz durante muito tempo, trabalhando o dia inteiro. E agora, voltando um pouco a uma vida mais normal, eu estou tentando focar em trabalhar as 8 horas por dia do meu trabalho e mais 2 horas por dia de freelance. Estou tentando limitar esse tempo para eu poder ter um tempo com a minha família, com a minha esposa, com o meu cachorro, para passear, andar por aqui, fazer as coisas. Então acho que isso resume bem a minha jornada aqui como editor. E ser editor no Canadá é muito bom. Não é diferente de ser editor em qualquer lugar do mundo, mas tem mais oportunidades, obviamente, por ser um mercado aquecido, um mercado muito grande, em expansão, assim, absurda, até por causa da Netflix, né? Tudo é filmado aqui lá. Espero que vocês tenham curtido aí algumas fotinhas ou vídeos que eu coloquei aqui. E se tiver perguntas aí, deixa nos comentários para eu fazer mais vídeos sobre isso. Vai vir muita coisa legal aqui no canal sobre o meu dia a dia, sobre a minha vida de imigrante, de editor, audiovisual, trabalho, produtividade, tudo que eu achar bacana falar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse papo bem sincero mesmo. E é isso, a ideia desse canal novo aqui, dessa ideia nova, é se conectar mais com vocês, porque eu acho que a gente precisa ter essa conexão humana nos dias de hoje, depois de tudo que a gente passou. E só um cafezinho entre amigos aqui, tá bom?
Obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, deixa seu like, compartilha, aquela coisa toda. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou.